Muito boa noite, estamos ao vivo. Boa noite, boa noite. Deixa eu ajeitar aqui. Muito bem, estamos de volta. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Coloque um joinha aí se vocês estão me ouvindo. Doutor Wail Carmo-Giotto, boa noite. Pedro Almeida, boa noite. Renata Mello. Bom, pessoal, vamos lá. Começar sábado à noite. Parabéns para você. Obrigado pela companhia. Vamos lá, então. Vamos começar a fazer aquela nossa atividade inicial. Tocar no aviãozinho. Você não pode receber aquilo que você não dá. Dai e ser-vos-á dado, disse uma vez um grande mestre. Então, se você busca conhecimento, se você busca evolução, se você busca crescimento, você precisa dar isso. E agora eu já compartilhei com 40 pessoas, compartilhe essa live, essa nossa aula que hoje vai ser muito forte, hoje vai ser muito poderoso. Preste bem atenção sobre criação da realidade, tá? Criação da realidade. Nós vamos falar muito hoje sobre como criar a sua realidade. Nós estamos fazendo toda essa sequência de construção e hoje você vai entender algumas coisas que são fundamentais, são basilares, são essenciais para a gente começar a criar uma nova realidade, para a gente dar um grande salto na nossa evolução a partir de agora, tá bom? Obrigado, Mércia Padilha, José Antônio Simon. Vamos lá então, eu vou fechar os comentários para a gente já começar a trabalhar, tá bom? Desativando os comentários, vamos se focar aqui. Quero começar, depois nós vamos fazer aquela recapitulação rápida, mas eu quero começar lendo. Quando se trata de criar a sua realidade, de você criar aquilo que você quer, e nós falamos ontem sobre o que nos faz a imagem e semelhança de Deus, e nós vimos que é o poder de criar. O Pai, Deus é o Criador, você é Criador, e eu não sou pastor, não estou evangelizando no sentido de evangelizar mesmo, mas eu quero que você reflita sobre isso. Então você cria a sua realidade, tá? Tem uma passagem, anote aí o versículo, Marcos 11, 24. Talvez algumas traduções sejam diferentes, mas a tradução que eu tenho, ela diz exatamente isso aqui, ó. Eu tô olhando, lendo direto da Bíblia. Ele diz o seguinte: o que Jesus fala sobre criar realidade? O que Jesus fala sobre criar a realidade? Imagina as coisas que você quer criar na sua vida. Bons relacionamentos, saúde, vida longa, vida boa. Você quer crescimento profissional, você quer crescimento financeiro. Eu não sei o que você quer, mas imagine aquilo que você quer. Marcos 11, 24, Jesus disse uma coisa que eu nunca havia entendido até poucos anos atrás. E eu quero que hoje você entenda isso. Ele diz o seguinte em Marcos 11, capítulo 11, 24. Ele diz o seguinte: portanto eu vos digo, tudo, ele não disse algumas coisas, ele disse tudo o que vocês pedirem em oração. O que é pedir em oração? É você desejar em prece, é você pedir. Tudo o que vocês pedirem em oração, e aí vem a coisa mais estranha do mundo, ele diz o seguinte: creiam que já o receberam, e assim sucederá. Olha o que ele disse.
tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. O que é estranho nisso? O estranho nisso é que, aparentemente, Jesus prega uma coisa estranha. O que seria essa coisa estranha? Você acreditar que você já recebeu aquilo que você ainda não tem. Como é que você faz isso? Creiam que já o receberam. E se você conseguir fazer isso, você vai ter isso. Parece aquelas teorias mágicas da lei da atração, que você fica visualizando as coisas como se elas já... Mas o que Jesus verdadeiramente quis dizer? Escreva isso. Eu vou ler de novo a escreva isso, para você nunca esquecer disso e nunca esquecer da explicação disso. Portanto, eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Vamos lá, então. A coisa que eu mais ouço as pessoas falarem é o seguinte: ok, tudo que você ensina, tô falando dessa série de aulas, tudo que você ensina faz sentido, eu sei o que é, mas eu preciso mudar agora. Me dê 5 passos para mudar agora. Essa é uma das questões. Segundo ponto que as pessoas dizem é o seguinte: eu quero ir morar num sítio longe das pessoas para me libertar da inconsciência das pessoas. Essa é a segunda coisa que as pessoas dizem. A terceira coisa que as pessoas dizem, mudar de ambiente, que é quase a mesma coisa da terceira, quase a mesma coisa. Mudar de ambiente. Sair de onde eu estou. Por que a gente tem essa necessidade de sair da onde a gente está? De mudar de ambiente, de sair dos contextos complexos e ir morar num sítio onde você não vê pessoas o tempo inteiro. Por que a gente tem essa necessidade? Por que a gente tem essa urgência de querer mudar? Vou explicar por quê. Da onde nasce o imediatismo? Por que nós somos tão imediatistas? Nós somos tão imediatistas por quê? Porque onde nós estamos, aquilo que nós temos, nós acreditamos que isso não é o suficiente para ser quem nós gostaríamos de ser. Então, nós vivemos insatisfeitos e nós queremos fazer essa mudança porque nós achamos que aqui nós vamos estar satisfeitos. O imediatismo, ele nasce da insatisfação de onde você está. Você está num ambiente de escassez, por isso que as pessoas conseguem iludir os outros tanto com promessas ilusórias, de enriquecimento rápido. Vem alguém com uma promessa ilusória e você acata isso. Por quê? Porque você está tão carente de uma nova realidade, porque você está tão infeliz com a realidade em que você está. E hoje nós vamos entender por que isso não funciona. E o que isso tem a ver com o que Jesus disse: tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam. Porque isso parece uma coisa um pouco ilusória, mentirosa, acreditar que você já tem aquilo que você não tem. O que ele verdadeiramente quis dizer? Você vai entender isso e muito mais nessa aula de hoje. Uma outra coisa que as pessoas perguntam muito, e as pessoas pensam talvez, é o seguinte: ok, eu entendo o que você fala, mas isso é muito difícil, isso é muito complexo. Eu não sei se eu vou conseguir. Preste
Preste bem atenção. Não existe o que conseguir. Disso que nós estamos falando não é escalar uma montanha. Não é você agregar coisas novas. O que é tão difícil? Você não precisa agregar nada de novo. Eu não sei se eu ainda tenho condições de mudar. Não, você não tem condições de mudar. Nem eu tenho condições de mudar você. Ninguém, preste bem atenção, ninguém tem condições de mudar ninguém. Você está me transformando. Negativo. Eu não estou te transformando. Eu não tenho esse poder. Nem você tem o poder de se transformar. Mas o que nós estamos fazendo então aqui? A transformação é uma coisa que acontece através de você. Você precisa, a única coisa que você precisa fazer é permitir que a transformação aconteça. Então você tem capacidade de incorporar, de trazer a luz que existe em você à tona. Você não precisa fazer nada, você só precisa permitir isso. O que é tão difícil permitir que a luz brilhe? Eu sei o que é tão difícil. Abrir mão das ilusões. Então, uma rápida recapitulação, vou deixar as 3 primeiras aulas fora para a gente ganhar tempo, porque hoje a gente vai dar um mergulho profundo, tá? Então, o que nós vimos na aula de ontem? Vamos recapitular desde a aula 3. O que nós vimos na aula 3? O ponto 1 na aula 3, nós vimos que, e isso é importante recapitular, porque hoje nós vamos avançar nisso. Na aula 3, nós vimos que a nossa vida tem um centro. E esse centro, ele pode ser uma casa na areia ou uma casa na rocha. Pode ser, a casa na areia é o quê? É o falso eu, é a identificação com a mente, ou a casa na rocha. A casa na rocha é a nossa consciência. Então esse foi o primeiro ponto da aula 3. O ponto 2 é que aquilo que estiver no centro, aquilo que estiver no seu centro, será a fonte da nossa segurança, da nossa direção, do nosso poder e da nossa sabedoria. Então, se você não tem segurança na vida, se você é uma pessoa medrosa e insegura, não é que você é uma pessoa medrosa e insegura, é que o seu centro é disfuncional, está deslocado, e essa segurança emana desse centro. Então, se você quer ter segurança na vida, você tem que mudar o seu centro. A mesma coisa com a direção, que é o nosso senso de direção, que é o sentido da vida. O poder é a capacidade de realizar aquilo que nós gostaríamos. Então, esse é o o segundo ponto da aula 3. Todos nós temos um centro, e é desse centro que emana a nossa segurança, nosso senso de direção, nosso poder, que é a capacidade de fazer o que nós gostaríamos de fazer, e a sabedoria, que é o poder de discernimento. O ponto 3 da aula 3, nós falamos que quando nossa casa é construída na areia, sobre a areia, nós buscamos a segurança, a direção, o poder e a sabedoria, onde? Nas coisas externas, nos outros, no ambiente. Ponto 4, nós vimos que isso, buscar a transformação no ambiente, nas coisas externas, na nossa condição de vida, cria uma ilusão de mudança. Nós achamos que nós queremos mudar, mas na verdade nós não queremos mudar porque falta consciência. Nós não queremos mudar o centro, nós queremos mudar aquilo que emana do centro. Essa é a ilusão da mudança. Você quer mudar o que emana do centro sem mudar o centro. Então você quer mudar verdadeiramente? Não.
você quer que o contexto à sua volta muda. Essa ilusão de mudança que nós vimos na aula 3.4. Ontem, mais recente, nós vimos ponto 1, que existe uma voz na nossa cabeça. Lembra disso? Falamos intensamente. E que essa voz é um movimento condicionado e recorrente, que é uma reação automática dos nossos padrões mentais. Foi o ponto 1. O ponto 2, nós vimos que na maioria dos casos, quando nós dizemos eu, ou quando você age, ou quando você reage, quando você faz algo, não é você que está fazendo isso. É o falso eu que está fazendo isso através de você. Por isso que a gente faz tanta coisa que a gente não quer. Ponto 3 da aula de ontem, nós vimos que quando você está consciente, aqui começa o grande poder da transformação. Primeiro nós diagnosticamos, fizemos um diagnóstico de quais são os problemas. Agora nós estamos começando a falar sobre qual é a solução desse problema. Então nós vimos que quando você está consciente de que você está pensando, essa consciência não é e não faz parte do pensamento. Lembram? Jean-Paul Sartre, filósofo francês. Ponto 4, na aula de ontem, nós vimos que o despertar é justamente separar essa consciência da mente. Ponto 3, o que nós vimos ontem? Ponto 3, é importante você gravar essa conexão entre o ponto 3 e o ponto 4. No ponto 3, nós vimos que quando você está consciente de que está pensando, essa consciência não faz parte do pensamento. E o ponto 4, nós vimos que o despertar, lembram? Eu falei do sono e do sonho. Ponto 4, que despertar é separar consciência e pensamento. Então vamos lá. Tomar um gole de água e vamos se atracar no conteúdo de hoje, tá bom? Então, uma das coisas que você precisa entender, tá? E é uma compreensão simples, depois nós vamos aprofundar isso. O que é o despertar? Eu estou repetindo isso, por quê? Porque você precisa entender isso. O despertar é o seguinte, quando você acorda de manhã, a primeira coisa que você faz, começa um fluxo de pensamento. Esse fluxo de pensamento, ele é involuntário, ele é inconsciente, ele é impulsivo e automático. E passa o dia inteiro assim, e de noite, quando você dorme, esse fluxo para. Isso é a voz na cabeça. O que é a voz na cabeça? É uma reação impulsiva do condicionamento mental. A voz não é você falando, é o condicionamento reagindo aos estímulos externos. Acontece um estímulo externo, esse estímulo externo age sobre seus padrões mentais e os padrões mentais determinam a reação que é a voz. Você entendeu isso? Você tem um conjunto de padrões mentais, certo? Você tem um conjunto de padrões mentais. Um estímulo externo, que pode ser seu filho gritando muito alto, o seu marido entrando de sapato sujo, o seu colega, não sei, qualquer estímulo externo age sobre os seus padrões mentais. O que são padrões mentais? Condicionamentos. Você foi condicionado a pensar dessa forma. Um estímulo externo age sobre esse condicionamento e esse condicionamento reage a esse estímulo externo. Não há influência sua. Isso é um nome, escreva bem grande, aqui embaixo, bem grande, isso é um nome e esse nome é inconsciência. O que é a inconsciência? Quando você age, ou melhor, reage inconscientemente, impulsivamente, de acordo com seus padrões mentais. Então, isso aqui, tá? Isso aqui é o pensamento. Agora,
se você começar a observar, só simplesmente observar esse barulho, o que você faz? Você cria uma nova dimensão. O que é essa nova dimensão? Você traz consciência. A consciência é que agora todo esse movimento não é mais inconsciente. Você agora observa ele, então você tem consciência. Só que agora, o que acontece? Quando você traz a consciência para aquilo que é inconsciente, o que é inconsciente se dissipa. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: tudo que é exposto à luz se torna luz. Quando você trouxer a consciência sobre a inconsciência deixa de existir. Por quê? Porque agora você tem consciência daquilo que antes era inconsciente. Essa é a maior transformação. Quer ficar rico? Esse é o caminho. Quer ficar rico? Esse é o caminho. Por quê? Porque senão, se você não tem consciência do seu condicionamento, todas as suas ações vão ser reações automáticas do seu condicionamento. E você não está condicionado a ficar rico. Por quê? Porque senão você já seria. Se você fosse condicionado a ficar rico. Então o seu condicionamento, toda condição é um limite. Se eu te condiciono, eu te limito. Condicionamento é uma limitação. E todas as suas limitações, elas não são do ambiente. Todas as suas limitações, elas vêm do seu centro. Olha que interessante. Então, despertar... Só que eu estou usando o exemplo da riqueza, mas isso é muito mais amplo, muito mais poderoso, muito mais profundo. E muito mais simples do que você imagina. Você deve estar se perguntando, mas como é que eu vou separar isso? Se eu conseguir, você vai conseguir muito mais facilmente do que eu, porque eu não tinha alguém para me ajudar a fazer isso. Eu tive que garimpar. Você tem a mim. Então, separar consciência da mente é o despertar. Agora, o que é a consciência? O que é consciência? Nunca confunda, quando eu uso o termo consciência, com consciência de. Tipo, eu tenho consciência do que eu fiz hoje de manhã. Eu tenho consciência do meu passado. Eu tenho consciência dos meus erros. Não é dessa consciência que eu estou falando. Consciência é aquilo que você é. Você é uma consciência. Um estado de atenção. Você é uma consciência. O mundo só existe por causa da sua consciência. Você tem uma consciência, por isso o seu mundo existe. Então, preste atenção. Diferença entre consciência e pensamento. Consciência é o que você é. Pensamento é o que você faz. Você não é o pensamento. O pensamento é algo que você faz. Consciência é o que você é. E aí vem uma grande linha de pensamento que eu espero que eu tenha tempo para ensinar isso entre hoje e amanhã. Então, olha aqui, ó. Consciência é o que você é. Pensamento é o que você faz. Então, para o pensamento existir, você precisa existir primeiro. O pensamento é o que você faz. A consciência é o que você é. A consciência é. Você é. O que é? É presente. É presente. Então, você só pode ser, você só é agora. Você não é ontem e você não é amanhã. Você só é agora. Então, você é. Você é o que? Você é consciência. Por isso que a consciência é o que você é. O pensamento é o que você faz.
Você entendeu essa ideia da consciência é? Porque você é a consciência e você não pode ser ontem e você nem pode ser amanhã. Você sempre é. Você sempre é. A vida inteira você é. A consciência é atemporal. O que é atemporal? Ela não tem tempo. Por que a consciência não tem tempo? Pensa o seguinte, alguma vez você pode nesse momento viver no passado, ser no passado, você pode nesse momento ser no futuro, você não pode, você só é agora. A sua vida sempre é agora. A vida nunca é fora do agora. Então, a consciência é a vida, é um estado de consciência. A consciência é atemporal. Ela sempre é. Ela só pode ser agora. Você entendeu? Entendeu isso? A mente não. A mente é tempo. A mente é passado e futuro. Você entendeu isso? Tenta pensar sobre este milésimo de segundo, que é o agora. Você não consegue. Você consegue pensar sobre um minuto antes ou um minuto depois. A mente é passado e futuro. A consciência é presente. Então, quando você vive no estado de presença, você não pode pensar. Porque quando você pensa sobre passado e futuro. E aí tem uma coisa interessante, porque você vive no presente, mas você se perde nas portas largas do futuro. Usando um termo, mas não fique bravo comigo, tá? Eu ainda não expliquei isso, mas usando um termo sobre Jesus, Jesus diz o seguinte, não entrem pelas portas largas da perdição, entre pela porta estreita que te leva ao reino dos céus. Pessoas raramente entendem isso. O que são as portas largas da perdição? Passado e o futuro. O que é a porta estreita que te leva ao reino dos céus? É o agora. Olha que interessante. Não se perca no passado e no futuro. Entre pela porta estreita que te conduz ao reino dos céus. Ainda não expliquei o que é o reino dos céus e por que isso nós vamos explicar daqui a pouco. Mas eu quero que você entenda. A consciência é. A mente não. A mente, ela é passado ou futuro. A consciência é atemporal. Você não pode pensar sobre o agora. Assim como você não... você também não consegue pensar sobre a vida. Você só consegue pensar sobre a condição de vida. Mas você não consegue pensar sobre a vida. Porque a vida é. A vida é. E aí tem uma outra passagem interessante de Jesus que ele diz, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Eu me perguntei, mas eu já não tenho vida? Eu já não tenho vida? Como é que eu posso ter mais vida ainda em abundância? Que promessa é essa? Porque a vida é agora, é a porta estreita. Então, eu vim para que vocês tenham vida. Então, assim como você não pode pensar sobre a porta estreita do agora, você também não pode pensar sobre a consciência. E você não pode pensar sobre a vida. Preste atenção, o agora, a gente pensa que o agora é hoje, é esse tempo. Não, o agora não é tempo. O agora é atemporal. Tempo é passado e futuro. A gente confunde muito porque na aula de português a gente tinha os verbos lá, era passado, presente e futuro. Mas isso não tem nada a ver. O agora é atemporal. O ser, para você ser, você não precisa de tempo. O ser não requer tempo. E o que isso tem a ver com a frase que eu falei lá no início? O que isso quer dizer com a frase que eu falei lá no início? Tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim o sucederá. Preste atenção que você vai entender isso. Ser não requer tempo. As
pessoas perguntam muitas vezes para mim, como faço para viver no agora? Como eu faço para viver no agora? Imagina o seguinte, você tem uma casa e essa casa tem um endereço. O endereço é X. Só que você nunca está em casa, você sempre está no norte ou você sempre está no sul, mas você nunca está em casa. Qual é o seu endereço? O seu endereço é X. Onde você mora? Você mora X. Mas se alguém for no seu endereço, ele vai te encontrar? Não. Por quê? Porque você sempre está ou no norte ou no sul, você nunca está em casa. Viver no agora é a mesma coisa. Você vive no agora, você nunca viveu fora do agora. Só que a sua mente, o seu falso eu, sempre está no passado ou no futuro. Então tu é como aquela pessoa que tem um endereço, mas que nunca está em casa. Você entendeu isso? Você nunca está em casa, então você não tem vida. Por quê? Porque a vida é agora. Mas você nunca está no agora. Onde você está? Você está no passado ou no futuro. A voz na cabeça sempre está no passado ou no futuro. Então como faço para viver no agora? Você já vive no agora. Só que identificado com o falso eu, com a mente, a voz na cabeça, ela sempre está... Falamos muito sobre isso ontem. Ela sempre está no passado ou no futuro. Então você nunca pode viver fora do agora. Mas você pode encobrir o agora. Você pode fugir do agora. Você pode negar o agora. E já vou explicar o que isso tem a ver com a frase de Jesus. Então, como você foge, como você encobre o agora? A consciência, o estado de presença, com o barulho da mente, com o tempo, com o passado e com o futuro, com a voz na sua cabeça. É assim que você encobre a consciência. Então você nunca está presente. E daí você pergunta, mas qual a vantagem de estar presente? A vida, não tem nada mais poderoso que a vida. A vida em abundância se manifesta através de você. Quem é a vida? Deus é vida. Deus se manifesta através de você. Pode parecer que eu estou fazendo um culto, mas não é isso, é autoconhecimento. Isso é você se conhecer verdadeiramente. É você sair do pecado. O que é o pecado? O pecado original. Pecar, já expliquei isso 1000 vezes, no tempo em que a Bíblia foi escrita, pecar era errar o alvo. O arqueiro dava uma flechada, errava o alvo, ele dizia, eu pequei. Pecar significa errar o alvo. Original significa errar o alvo da sua origem. A sua origem é X, a sua origem é a consciência, a sua origem é uma centelha divina, mas você criou um outro centro, um conjunto de ideias, como nós falamos ontem. Outra definição, já falei um pouco sobre isso. O que é consciência? Consciência é o agora, é o estado de presença, mas consciência é vida. Mente, o que é a mente? A mente é condição de vida. O que é condição de vida? Coisas que aconteceram, memórias, coisas que podem ou não acontecer, a mente fica projetando, lembrando, fica comparando, fica julgando, avaliando. Então a mente faz todo esse barulho, cria toda uma condição, possibilidade, fato, interpretação de fato, isso é condição de vida. A mente é passado e futuro, são condições de vida. Consciência é a vida. É agora. A vida é sempre agora. A vida é. A condição de vida ela pode ser de 1000 formas. A condição de vida é sempre passado e futuro. São as portas largas. Quando você se perde na condição de vida, você confunde condição de vida com vida, você perde a vida, porque você se perde na condição de vida. E quando você se perde na condição de vida, você não tem mais vida. A vida não existe mais. Você é só um pensamento flutuando por aí. A consciência
que é a vida, preste atenção, agora você vai começar a entender como criar uma nova realidade. A consciência, que é a vida, a consciência, ela é o não manifesto. Consciência é algo que ainda não se manifestou. A consciência é algo que não tem forma. A consciência é a não forma. Por isso que você não consegue pensar sobre a consciência. Por isso você é uma vida que assumiu uma forma humana e se manifestou como esse ser que você é, como esse corpo. Mas dentro do seu corpo existe uma vida. E essa vida não tem forma. O seu corpo é uma expressão dessa vida. E por que isso é importante? Porque toda forma, ela vem da não forma. A mente, que é uma condição de vida, ao contrário da consciência, a mente é uma condição de vida, ela é passado e futuro, ela é forma, ela é um manifesto. Quando você se identifica com a mente, você se identifica com uma forma, você se identifica com o que se manifestou na sua vida no passado. Aí você extrai essa manifestação do passado, se identifica com ela e você não tem mais condição com o não manifesto, com o todo. Complexo? Isso é muito simples. É muito simples. É muito simples. Mas não é simples entender isso com a mente. Por quê? Porque a mente é forma. Mente é tempo, passado e futuro. Esse é o ponto 1. Então você captou isso. Que a mente é passado e futuro. A consciência é vida. Vida é agora. Você não pode pensar sobre a vida, você não pode pensar sobre a consciência, você só pode pensar sobre a sua condição de vida. Você só consegue pensar sobre sua condição de vida. Ponto 2. Nós vimos ponto 1, já estamos saltando para o ponto 2. Tem uma passagem na Bíblia, que é outra passagem interessante, onde Jesus diz o seguinte: não se preocupem, ele diz isso para os apóstolos, eu sempre achei isso uma tremenda irresponsabilidade. Ele diz o seguinte: não se preocupem com o que vocês vão comer ou beber. Não se preocupem com isso. Nem se preocupem quanto ao vosso corpo, pelo que vocês vão vestir. E aí ele diz uma coisa assim: não é a vida mais do que o mantimento? Ou seja, não é a vida mais do que a condição de vida? Não é a vida mais do que a condição de vida? Ou seja, não é a vida a não forma que dá forma à condição de vida? Por isso ele também diz: buscai primeiro o reino dos céus. Nós ainda não falamos sobre isso, mas buscai primeiro, depois o resto será acrescentado. E aí ele continua, ele diz o seguinte, preste bem atenção que isso é fundamental. Ele diz o seguinte: olhe para as aves do céu. Olha para os lírios do campo como eles vivem. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, nos seus dias de maior glória, se vestiu como qualquer um deles. E aí ele diz uma coisa: pois se Deus cuida dos lírios do campo e dos pássaros dessa forma, se Deus cuida dos pássaros e dos lírios, ele não vai cuidar ainda mais de vocês, homens de pouca fé. O que isso significa? Porque é uma irresponsabilidade dizer: não te preocupa com o que tu vai comer, não te preocupa com o que tu vai vestir, não te preocupa com amanhã, não te preocupa com nada, porque Deus vai prover para você. Isso para mim é um pouco uma irresponsabilidade. Dito dessa forma, agora o que ele verdadeiramente quis dizer? Se eu dissesse: olha, eu e você somos amigos, nós dois somos amigos, e nós estamos sentados e nós estamos conversando sobre a vida, e aí eu digo o seguinte: olha como o João vive. Olha como o João vive.
o que eu estaria querendo dizer a você? O que eu estaria querendo que você fizesse se eu dissesse, olha como João vive? Eu estaria aqui dizendo para você observar, analisar como ele vive. Por quê? Talvez para você viver igual a ele. Então, quando Jesus diz, olha como os lírios do campo vivem, olha como os pássaros do céu vivem, ele está querendo dizer, olhe como a natureza vive. E viva da mesma forma. Mas como a natureza vive? Como os pássaros vivem? Eles vivem no momento presente. Quando você, preste bem atenção agora, porque isso é difícil você romper a casca do condicionamento. A casca do que você foi condicionado a pensar. Mas quando você entende a sua essência, quando você se liberta do barulho da mente, o que acontece? Você passa a viver como o lírio do campo. Você passa a viver como os pássaros, conectados ao todo. Você está ligado ao todo. E quando você se liga ao todo, o todo se manifesta através de você. Preste bem atenção. Jesus diz o seguinte, sobre viver como um ramo cortado da videira. Então isso aqui é um ramo cortado da videira. E isso aqui é a videira. Então, o que é a videira? A videira é o todo. Qual o problema quando você se torna um ramo cortado da videira? A seiva que alimenta a videira não chega mais até você. Então, viver como um ramo cortado da videira é viver no passado e no futuro. O que nos conecta com a videira é aquilo que você é a vida. Mas se você só pensa no passado e no futuro, se você sempre está correndo para algum lugar, você sempre está preocupado com o que você vai vestir, com o que você vai comer, você se torna um ramo cortado da videira. Então, qual que é o grande segredo? Quando Jesus diz, preste atenção, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim vos sucederá. Ele não está falando de alucinar, ele não está falando de atrair coisas do espaço. Ele está dizendo o seguinte, se você viver como o lírio do campo, se você viver conectado ao todo, se você está conectado ao todo, se você está conectado à não forma, ao não manifesto, à fonte, tudo que vem do todo. Toda forma vem da não forma, todo o manifesto vem do não manifesto, tudo tem uma fonte. Então, você já recebeu tudo. É isso que ele quer dizer, você já recebeu, você já tem o que você busca. Confuso? Confuso? Se você faz parte da videira, a seiva da videira vai através de você. Você já tem toda a seiva da videira. E isso tem nome, tá? Isso tem um nome. Isso se chama iluminação. Viver num estado de iluminação. É se tornar luz, é viver num estado de iluminação. Muitas vezes, quase sempre, você deve estar pensando nisso agora, você pensa que iluminação é muita coisa para você. Você pensa, como é que eu me tornar iluminado? Da onde eu vou me tornar um ser iluminado? Que arrogância, que prepotência é isso? Mas Jesus disse, vós sois luz do mundo. Só que ninguém pega uma lamparina e coloca ela debaixo da mesa. Exceto talvez você. Então muitas vezes nós pensamos que a iluminação é uma conquista sobre-humana.
Só algumas pessoas que vivem na caverna conseguem se iluminar. Mas o que é a iluminação? Na verdade, o falso eu deve estar te dizendo que isso não é para você. Por quê? Porque você é um ramo cortado da videira, você não vai se alimentar da luz. Você é uma lâmpada desroscada da energia, não sai luz. Então, quanto mais a gente estiver identificado com o falso eu quer que isso pareça assim, uma coisa sobre-humana. Mas o que é a iluminação? Preste atenção. Iluminação é simplesmente o estado natural, um estado natural de sentir-se em unidade com o todo, com a vida. Por que o estado natural? Porque estar desconectado é disfuncional. Lembra da disfunção? Aula 1, disfunção. Então, o que é se curar da disfunção? É você deixar de ser esse ramo separado da videira. É você se tornar um com a vida. Você se tornar um com a vida. Está entendendo? Isso é ser iluminado. É um estado de conexão, você está conectado com algo imensurável e indestrutível. O que é imensurável e indestrutível? Seu corpo? Sua inteligência? Sua fortuna? Não. Imensurável e indestrutível é a vida, é a fonte, é o todo, é o não manifesto. Tudo que se manifesta, nasce, se desenvolve e morre. Desde uma plantinha, uma rosa, uma samambaia, até um cipreste, um pau-ferro, um animal, ser humano. As pessoas pensam que o oposto da morte é a vida. Você vive ou você morre. Não, a vida é eterna. O oposto da morte é o nascimento. Você nasce e você morre. A vida é eterna. Então, o que é a iluminação? É um estado de conexão com algo imensurável e indestrutível. E esse algo imensurável e indestrutível é essencialmente você. O que quer dizer essencialmente? Em essência. Você, em essência, é isso. Mas, ao mesmo tempo, isso é muito maior do que você. Pense num raio de sol. O raio de sol ainda é sol, mas ele não é o sol. Você é um sopro divino. Você é um raio sagrado, um raio divino, mas você não é Deus. Mas se você pegar um raio do sol e percorrer toda a trajetória reversa dele, você vai chegar ao sol. Se você pegar a sua essência e percorrer toda ela, você vai chegar à fonte. Você vai chegar ao todo. E esse é um outro ponto que eu quero que você entenda. Qual é esse ponto? A iluminação é o teu propósito primário. Escreva isso. A iluminação é o seu propósito primário. E o que é a iluminação? É encontrar a sua verdadeira natureza por trás desse movimento mental. Você encontrar isso. Quando a gente não é capaz de sentir nossa verdadeira natureza, nós passamos a sentir justamente essa ilusão de separação. Você se sente separado do todo. Você até se sente separado de si mesmo. Você se sente separado do outro. Você se sente separado do mundo ao redor. E quando você se percebe consciente ou inconscientemente separado do todo, como um fragmento isolado no espaço, o que acontece? Os medos e os conflitos internos e externos tomam conta de você. Você vive na insegurança, na vulnerabilidade. Você está desconectado do todo. Você se sente um fragmento isolado.
isso cria uma sensação de insuficiência, isso cria uma sensação de incompletude, isso cria uma sensação de não ser bom o suficiente. E aí o que você faz? Você começa a tentar preencher a sua incompletude, insuficiência, carência em coisas externas. E por que isso não funciona? Você quer um relacionamento para eliminar o vazio. Você quer reconhecimento para eliminar a sensação de não ser bom o suficiente. Você quer dinheiro para preencher a incompletude. E por que isso não funciona? Porque tudo isso nasce da escassez. Esse desejo é aquilo que Jesus disse. Tudo que vos pedirem em oração, creiam que já o receberam, que assim se sucederá, mas você acredita que você não tem isso. Por isso que não se sucede. É o oposto do que ele ensina. E sempre lembro que eu uso o Evangelho como um grande manual para viver a vida. Então o que é a iluminação? É simplesmente o estado natural de sentir-se em unidade com o todo, em unidade com a vida. Que mágico isso! E o que é o todo? O que é a vida? Eu não sei, às vezes você acha que Deus também é um fragmento isolado, uma entidade, um indivíduo, mas Deus é o todo. Se Deus não é o todo, ele é uma parte, e se ele é uma parte, ele não é Deus. Ele tem que ser o todo. Então Deus é o todo, Deus é a vida, e você nasce, você é um sopro disso. Vocês estão entendendo? Então o que acontece? Deus é a eterna e sempre presente vida única que existe além das inúmeras formas de vida sujeitas ao nascimento e à morte. Então, existe a vida, existe o nascimento e existe a morte. E esse é o ponto 3. Se Deus é vida, se ele é fonte de toda a vida, ele não está apenas além de você, mas ele também está dentro de você. Ele está dentro de você como a mais profunda, invisível e indestrutível essência interior. Esse é o reino dos céus que está dentro de nós. Quando Jesus ele intercala o reino dos céus com o reino de Deus, o reino dos céus e o reino de Deus, ele diz, o reino dos céus está dentro de nós. Ele não vem com sinal visível, ele não tem forma, ele é a não forma, é a essência mais profunda que existe dentro de nós. E o que isso significa? Que Deus está ao seu alcance agora, que ele é a rocha, mas não é esse Deus conceitual. A vida que existe em você, a vida que está enterrado por debaixo do movimento da sua mente. Mas isso tudo, tá? Isso tudo que nós estamos fazendo aqui é quebrar paradigmas que têm criado sofrimento por muitos anos. Décadas, séculos, milênios. Que é uma compreensão da vida que não nos leva onde nós deveríamos estar, entendeu? E isso não contradiz nada com o que existe, é só uma visão um pouco mais profunda, uma visão um pouco mais ampla. Mas o que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda que nada disso é místico, que nada disso é transcendental, que nada disso é mágico, que nada disso é deslumbre, é a sua natureza. Você já foi assim. Quando você era criança, quando você era um bebê, antes de você se identificar com isso. Com isso que você pensa ser. Então isso tudo é o propósito primário. É isso, você tem que... Qual que é o grande problema dos seres humanos? Qual que é o grande problema dos seres humanos? O grande problema dos seres humanos
É a ingenuidade. E a ingenuidade nasce da ilusão. Às vezes as pessoas dizem, mas isso é muito profundo. Isso não é mais profundo do que você. A sua profundidade é insondável. Mas por que você escolhe viver nesse movimento raso? A magia da vida, a magia, o encantamento, o milagre da vida se perde nessa lâmina de superficialidade que é a vida da maioria das pessoas. Então o meu convite para você é para de dizer que isso é complexo, que isso é profundo. Isso é você. Se isso fosse complexo, se isso fosse profundo, você não estaria aqui. E sabe por que você está aqui? Porque não sou eu que estou falando para você. Eu só estou lembrando uma coisa que já existe dentro de você. Isso, por mais que isso seja contrassensual, por mais que o que nós estamos vendo aqui é completamente o oposto do que todo mundo fala, lá no fundo você sabe que é assim. Por quê? Porque é a sua natureza mais profunda. E eu tenho uma notícia boa para você. Se você acompanhou toda essa série até aqui, você rompeu esse nível de superficialidade. Então não fique na beirada, não fique contemplando. O que nós estamos vendo aqui é a pontinha do iceberg. O que nós estamos vendo aqui, então assim, dedique-se a partir de hoje, assuma esse compromisso com você, que a partir de hoje você vai desvendar isso. Você já começou a compreender, você já ouviu essa outra voz mais profunda. Então se comprometa, não, a partir de hoje eu vou entender isso e eu vou viver isso. Porque as pessoas me perguntam assim, uma coisa que você tem que entender, isso é importante, nós vamos aprofundar isso muito amanhã à noite, mas todo conhecimento, tá? Todo conhecimento é como uma placa, tá? Todo conhecimento é como uma placa. Então, o que eu estou te ensinando aqui é uma placa. É só uma placa. E essa placa, ela aponta para algum lugar. Então, não colecione a placa confundindo a placa com o lugar. Porque a placa, isso que eu estou te ensinando, está indicando um caminho. Mas esse caminho precisa ser percorrido. Você precisa percorrer esse caminho. E isso é a jornada da vida. Encantadora. Maravilhosa. Para de te lamentar. Para de querer estar. Não faz sentido você querer estar num sítio longe das outras pessoas. Não! Quando você se tornar a essência, quando você se tornar a luz, e você vai fazer isso, é muito mais simples do que você pensa, porque você não precisa se tornar isso já existe dentro de você só precisa permitir isso se manifestar. Mas quando você se tornar essência, você vai parar de ver a inconsciência nos outros. Porque você vai ver através da inconsciência, e isso é o amor. Você vai começar a amar as pessoas. Não importa, não existe, o amor não é condicional. Aí você diz, não, eu não amo esse, eu amo aquele. Eu amo esse porque ele é mau, eu não amo esse porque ele é mau. Eu amo aquele porque ele é bom. Em essência, todo mundo é bom. O que nos torna mal é a inconsciência. Tem uma aula fantástica que eu dou sobre o que realmente significa
a morte de Jesus na cruz, a transcendência do humano para o divino, ela acontece no momento que ele aceita a condição dele, ele diz: Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. Quando você não sabe o que você faz, você é inconsciente. Mas isso é tema para amanhã. Amanhã, domingo, você não tem nenhum motivo para não estar aqui. Eu preparei uma coisa super especial para amanhã, tá? Eu espero você, se isso faz sentido para você, amanhã e segunda-feira é o nosso último dia e essa é a última série de aulas do ano. Então, vamos junto, tá? Tamo junto. O mundo precisa de você, isso não é só uma transformação pessoal, não existe nada. O que é o amor? Tá dizendo antes, eu disse, isso é o amor. O amor é você conhecer, você reconhecer a tua essência na essência do outro. Por isso que Jesus disse, amai o outro como a si mesmo. Agora, você não pode conhecer, ó, tá aparecendo uns troços aqui. Você não pode amar aquilo que você não conhece. Tá bom? Tamo junto amanhã às 20h14. Até lá.